Nessa aula eu vou te falar de um autor que é um economista indiano. O nome dele é Amartya Sen. Ele também escreveu um livro falando da ideia de justiça, e esse é um autor muito interessante. Ele diz o seguinte: diante de todas essas teorias, qual delas eu devo utilizar? Eu devo utilizar o utilitarismo, o libertarismo, o liberalismo igualitário, os libertários ou o comunitarismo? Como é que nós resolvemos as questões? Então, ele apresenta uma ideia relacionada aí ao bem-estar. Ele também escreveu sobre a pobreza e outros temas bem difíceis. Então, ele trabalha aí a ideia do desenvolvimento como liberdade. Ele parte do conceito, e do pensamento vigente em seu país, e das lendas e dos conceitos da Índia para compreender a justiça, e ele faz aí um giro ao longo da história com essas compreensões de justiça. E o que é que ele faz? Ele chega em novas conclusões sobre o pensamento aí do conceito de justiça. Então, ele também parte da teoria do John Rawls, para desenvolver a sua obra, sendo que alguns critérios ele se aproxima e outros critérios ele se afasta. Então, ele também desenvolve aí uma crítica a esse pensamento do John Rawls. Pois bem, então, o Amartya Sen, como eu te falei anteriormente, a imparcialidade do John Rawls, a ideia de um ser humano que está sem a posição social, acabou incomodando aí muita gente. E o Amartya Sen, ele também trabalha isso daí. Então, ele vai trabalhar a necessidade de você ver o ser humano onde o ser humano está, onde o ser humano está localizado, inserido. Ele está na sociedade, e a sociedade tem pessoas ricas e tem pessoas pobres, E aí, como a justiça pode entrar na vida dessas pessoas e fazer a diferença? Porque aí, tem pessoas que estão passando necessidades, tem pessoas que estão sendo violadas nos seus direitos, e essa é uma preocupação do Amartya Sen. Então, a ideia dele de justiça é que a justiça precisa ser comunicativa e distributiva. Então, ele considera que a justiça não será absoluta, mas nós precisamos aí ter ações para pensar a justiça e para tomar ações mais justas. Então, ele traz um exemplo bem interessante. Imagina aí que eu tenho uma flauta. E essa flauta, eu tenho que dividir ela entre 3 crianças. O primeiro diz que merece a flauta porque ele é o único que sabe tocá-la. O segundo argumenta que ele é o único, que não tem brinquedo. E o terceiro vai argumentar que ele fabricou o objeto, com as suas próprias mãos, e por isso ele deve ficar com a flauta. Como se deve resolver aí esse conflito? Que princípio utilizar? Olha só, nesse exemplo ele está trabalhando aí as 3 teorias. Então, a criança que sabe tocar é a utilitarista. Então, a corrente utilitarista vai dizer o seguinte: dê a flauta para quem sabe tocar, porque ele vai saber tocar melhor que os outros. E a criança pobre, que nunca teve um brinquedo, será que ela não merece a flauta? Quem diria isso? O John Rawls. Então, o John Rawls, ele ia querer dividir, ele ia querer dar a flauta para os menos favorecidos. E aí nós temos a última criança que diz: eu fiz a flauta é minha, então eu tenho aí a propriedade da flauta. Olha só, estamos falando agora dos libertários. E aí, meu amigo, como resolver essa questão? Como resolver essa situação? E aí nós temos um momento em que as teorias da justiça elas entram aí em contradição. E o Amartya Sen ele diz o seguinte: vamos fazer ações que sejam mais justas possíveis, compreendendo aí que as pessoas que estão na sociedade, elas não são pessoas assépticas, como lá os participantes do John Rawls. Então, elas estão nas relações, elas possuem dificuldades, e nós precisamos aí tomar ações que sejam mais justas possíveis. Então, é interessante, porque ele faz aí esse paralelo entre as justiças de acordo com as teorias e demonstra aí a contradição entre elas. Como se resolve essa situação? A ideia do Amartya Sen é que nós tenhamos aí um conceito para resolver as injustiças. E esse conceito ele tem que ser prático. Então é importante que levemos em consideração
temas como, por exemplo, a felicidade, mas sabendo que a felicidade ela pode se deteriorar, fraternidade, liberdade e também igualdade. E é importante lembrar que a justiça ela é comunicativa. Então, como é que vai tomar uma decisão justa? Como é que se toma uma decisão justa? Ele diz que se deve tomar uma decisão mais justa possível, porque ele reconhece que nem sempre a justiça ela vai funcionar. Então, essa decisão deve ser tomada com participação, com diálogo e com interação pública. Então, vamos tentar argumentar a situação de forma racional e analisar a situação de forma imparcial. E o que ele quer dizer com isso? Que nós devemos considerar a situação das pessoas, levando aí em consideração a realidade na vida social. Então nós precisamos ter aí uma teoria da justiça que mude a vida das pessoas, que traga um bem para a vida das pessoas. E esse aí é um pensamento muito interessante, porque ele acaba abarcando todas as outras teorias. Então, lembrando que esse autor ele é um economista, né? Ele tem um trabalho aí relevante e ele escreve muito, e desse modo ele é um pensador aí muito interessante, que possivelmente pode estar sendo questionado em provas, né, posteriores, com um pensamento aí tão interessante e tão diferente. Então, esse foi o Amartya Sen, né? Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.